Um dos comentários que eventualmente pipoca na nossa caixa de comentários são alguns no estilo desse daqui. Por exemplo, ó, resumo do vídeo. Quem diabos põe um i5? Não, pera, não vou fazer a famosa vozinha para tirar onda, porque são bons questionamentos, ó. Quem diabos põe um Core i5 com uma 4090? KKKKK. Olha, se por ele até uma 4060 vai render já no gargalo, agora passou disso, é tristeza pura. E tem um outro comentário aqui também que é relevante, que é o ficou patético esse... Não, pera, ele chamou meu teste de patético. Ficou patético esse teste em 720p para fazer pessoas acreditarem que precisam de processadores mais fortes. Foi ele que começou. Tu acha que o cara vai pegar um 12400, um 13400, um 13600K e jogar em 720p? Óbvio que ele sabe que se subir a resolução, a diferença é patética. Esse comentário gosta do termo patética, inclusive. Eu achei o teste muito desonesto. Aí magoa. Aí dói no coração. Então, o que eu tenho a dizer sobre esses comentários é que eles na real, têm razão. Até um certo ponto. Alguns testes aqui no Adrenaline realmente usam configurações que ninguém faz. São configurações completamente desbalanceadas. E, inclusive, a gente mesmo não recomenda. Se você depois vai lá e assiste nossos artigos de recomendação de PC em diferentes faixas de preço, vocês vão ver que a gente não vai recomendar esse tipo de combinação tão desequilibrada. Esses arranjos tão malucos de processadores com altíssima performance e placas de vídeo tão fraquinhas ou vice-versa. Então, por que a gente faz assim? O Adrenaline já tem algumas décadas testando hardware, então a gente podia já bater aquele argumento de autoridade e dizer, confia, filhão. Mas não, a gente vai responder essas questões do jeito que a gente sempre faz, que é com uma porrada de testes e uma porrada de explicações. Porque, às vezes, para chegar a boas conclusões, você tem que fazer umas coisinhas meio sem pé nem cabeça. Então, para entender um pouquinho de por que a gente faz algumas combinações impraticáveis, a gente vai ter que passar antes por um pouquinho de teoria, explicar um pouquinho como são feitos os frames e como os games rodam aí na sua tela através do serviço do processador e da placa de vídeo em um trabalho em equipe. O processador é o cara que inicia os trabalhos necessários para fazer cada quadro, então começa o processo por ele e quando ele finaliza todas as suas partes, que envolve aí física, inteligência artificial e todos os pedidos de quadro, é aí que ele manda esse trabalho para a placa de vídeo, que enfim vai fazer o desenho do frame. Só que isso é em paralelo. Então, quando a placa de vídeo está começando a trabalhar no quadro, o processador já, depois de um intervalo, vai começar a fazer os trabalhos do próximo pedido de quadros. Isso faz com que as duas fiquem se intercalando numa dobradinha. Então, ora temos o trabalho de um, o trabalho de outro, e eles vão passando um para o outro e o tempo de fazer o quadro vai depender da velocidade do trabalho dos dois componentes, não de somente um deles. E é aí que está a origem dos nossos PCs sem pé nem cabeça, os nossos Core i3 com 4090, os nossos Core i9 com RX 550. A peça mais lenta vai acabar determinando a velocidade dos nossos testes. Então, olhando de novo aquele gráfico, se o processador demora muito para terminar a sua parte, a placa de vídeo vai ficando ociosa esperando o serviço. Então, isso faz com que o tempo seja determinado pela velocidade do processador. E o contrário também acontece. Se nós temos uma placa de vídeo que demora muito, não surgem novos quadros. Então, mesmo que o processador tenha terminado o trabalho dele muito rápido, a gente ainda vai ter um intervalo grande para os quadros aparecerem, porque nós, na verdade, estamos esperando a parte da placa de vídeo ser realizada para ter um novo frame na tela. Então, um exemplo disso é se o processador levar, por exemplo, 33 milissegundos para fazer toda a parte do trabalho dele, não importa que a nossa placa de vídeo seja excepcional e faça o quadro em 5 milissegundos ou menos. Nós vamos continuar tendo novos quadros apenas depois de 33 milissegundos e o resultado é um gameplay que vai estar sempre a 30 FPS, independente de quanto a gente melhore ou piore a placa de vídeo. Bom, vamos mostrar isso na prática, porque um processador lento vai atrapalhar os testes de placa de vídeo, mas o contrário também pode ser verdade. E não precisa nem ser uma placa de vídeo muito lenta. Nós vamos mostrar aqui uns testes em que a gente realizou com uma RTX 3060 Ti, é uma placa bastante popular, mas não é uma placa de baixa performance, ela é uma excelente placa. Já foi uma excelente placa para Quad HD, mas a galera, os jogos recentes estão empurrando a coitada para o Full HD. Mas ainda assim, uma placa que entrega alta performance. E testamos 3 processadores, o Core i3 13100, o Core i5 13600K e o topo de linha Core i9 13900K. 3 modelos da 13ª geração Intel Core. Começando o nosso teste aqui com o Assassin's Creed Valhalla em Full HD, nós temos, e na configuração Ultra High, nós temos o Core i3 entregando 1 FPS a mais que o Core i9.
Esse aqui é um daqueles momentos em que a gente sempre explica para vocês que nós temos uma margem de erro de 5%. E é comum você ter variações de resultado de performance, mesmo que seja o mesmo hardware e você rode algumas vezes. Você vai ver alguns FPS variar para cá ou para lá. Menos de 5% é uma variação baixa demais para a gente se importar. Porque obviamente o Core i3 não é melhor que o Core i9, apesar de ele ter entregado 2 FPS nesse teste a mais. O mais relevante aqui é que os 3 processadores entregam a mesma performance. Olhando em Call of Duty Modern Warfare, nós temos novamente um empate, os 3 estão dentro da margem de 5%, com o Core i9 entregando só 3 FPS a mais que um Core i3. E por fim, Cyberpunk, os 3 ficam mudando de posição porque eles estão na margem de erro deles, basicamente. Nós temos 90 FPS para o Core i9, 1 FPS a mais para o Core i3, que é um dos melhores desse teste, e por fim, o Core i5 13600K na liderança com 92 FPS. São 3 gráficos de empates meio inúteis. Ficar usando a RTX 3060 Ti para esses testes é meio que uma cena da série Chernobyl do HBO. What does the decimeter say? 3.6 Roentgen, but that's as high as the meter. 3.6. Not great, not terrible. Bom, nesse nosso caso aqui, a RTX 3060 Ti é o nosso sensor, é o que a nossa escala mede. O resultado, todos os resultados que eu mostrei para vocês aqui não tem nada a ver com a capacidade dos processadores. Eu mostrei para vocês a capacidade da 3060 Ti de entregar quadros nessa configuração e os processadores só foram capazes de manter esse mesmo ritmo. Por isso que a variação foi de 5%, não foi a variação dos processadores. Foi a 3060 Ti variando ela mesma os resultados que ela entrega a cada rodada que a gente fez com os processadores, tudo dentro da nossa margem de erro de uns 5% de variação, que é normal. Se a gente quiser tirar alguma coisa útil, assim como em Chernobyl eles precisavam de um outro sensor para medir realmente quanta radiação tinha no ar, a gente precisa de uma placa de vídeo que entregue quadros tão rápido que a gente comece a ver a limitação do processador acontecendo. Então, se a gente roda de novo esse teste, mas põe uma RTX 4090, nós temos esse cenário aqui. Em Cyberpunk, nós temos novamente uma variação bastante baixa e o Core i3 de novo foi o melhor do teste, com 5% de vantagem sobre o Core i5 13600K. Resumindo, às vezes, mesmo que a gente coloque tudo, se a gente coloque uma placa de vídeo muito potente, o jogo é tão pesado em GPU que pode acontecer gargalo da placa de vídeo ainda assim, mesmo sendo uma RTX 4090. E aqui entra o comentário do Ken que compra um Core i9 para jogar em HD. Provavelmente alguém que comprou muito errado a sua placa de vídeo e está jogando, ou nem comprou e está jogando os gráficos integrados do Core i9. Ou, como a gente vai mostrar nesse vídeo aqui, o Adrenaline, rodando testes de placa de vídeo e processador. 4K ainda é muito pesado, mesmo com uma 4090. Então a gente precisa puxar o tempo da placa de vídeo para ele ficar menor ainda, porque a gente quer ver a variação que os processadores vão entregar. E aí que vem o pavoroso momento em que a gente põe uma 4090 para rodar Cyberpunk em HD. Ela se sente muito mal, se sente humilhada, ela sabe que podia entregar o melhor, mas é o que a gente quer, porque a gente quer ver isso aqui que acontece no próximo gráfico. Cyberpunk em qualidade alta na resolução HD, de repente surge do nada uma diferença entre os processadores. Do nada. O Core i3 já não é tão bom assim. Ele fica estagnado nos 112 FPS. E aqui agora a gente realmente sabe qual é a capacidade do Core i3 de rodar Cyberpunk. Ele entrega 112 FPS. Fazendo uma conta aí de cabeça meio por cima, ele leva 8 milissegundos para fazer o quadro. Tempo de 8 milissegundos para fazer cada quadro nos entrega um intervalo de 120 FPS. O Core i3 entrega Cyberpunk, todos os trabalhos da parte dele, para o quadro acontecer em 8 milissegundos. O Core i9 e o Core i5 conseguem fazer em menos tempo que isso. E o resultado é que começa a surgir uma diferença de 50% de vantagem entre o Core i9, o Core i5 versus o Core i3, porque eles conseguem entregar em 6 milissegundos ou até menos tempo que isso. E aí que surge o novo gargalo, que a gente não sabe se 178 já não é o novo gargalo da 4090, a gente precisaria baixar mais a resolução ou pegar uma placa ainda mais potente que a 4090, mas aqui acho que a gente realmente está chegando no limite possível de testar esse jogo, então aqui já está bom bastante. E agora sim a gente tem uma informação mais útil. Tem uma diferença grande de performance, especialmente quando a gente olha em taxas de quadro, em velocidade de entregar os quadros entre esses processadores. Isso só foi possível quando a gente foi lá e pegou uma 4090 e pôs Cyberpunk em HD. Então, essa é a nossa metodologia. Nesses testes de performance, a gente não está indicando para vocês PCs para montar. A gente está tentando criar a situação mais extrema de uso do componente em teste da vez. Se a gente está testando processadores, a gente vai colocar a placa de vídeo totalmente superdimensionada e uma configuração toda zoada gráfica, porque a gente quer ver o máximo de quadros possíveis que o processador vai conseguir empurrar. E do ponto de vista prático, realmente acabou sendo meio inútil ali. Tanto o Core i3 quanto o Core i5 e o Core i9, se você está mirando a 60 FPS, os três vão provavelmente entregar essa taxa de quadros
quadros, com diferenças de estabilidade, né, quando tem mais núcleos e frequências mais altas, mas na média eles vão conseguir entregar 60 FPS todos os três. Mas o ponto é, isso é agora. E normalmente quem está comprando um processador não está comprando para agora, está comprando pensando em vários anos para frente. A gente inclusive fez uma enquete para saber com a galera lá do YouTube como é que eles fazem essas trocas e mais de 60% da galera está trocando com pelo menos 5 anos de uso. E, inclusive 1/3 ali condensou na opção de 9 anos ou mais, ou seja, tem 1/3 da galera que vai segurar muitos anos o mesmo modelo de processador. Nós temos também um bom artigo para ilustrar isso aqui que eu estou me referindo. Vídeo e um artigo que a gente testou modelos de processadores lançados há 10 anos atrás. E a gente comparou o desempenho deles ao longo desses 10 anos em diferentes franquias para ver como foi evoluindo a perda de performance e o quanto tempo deu para usar cada um deles. Recomendo fortemente vocês darem uma olhada no artigo, porque tem muitos testes e também tem alguns momentos doidos no vídeo, mas principalmente por causa desses testes aqui. Em GTA, quando a gente fez o teste aí com os processadores de 10 anos, mais de 10 anos atrás, nós temos vários deles, quase todos entregando pelo menos 60 FPS de média. Então o FX 6300 já entrega, o FX 8370 já tem uma margem acima dos 60 FPS, enquanto que o Core i5, tanto o Intel Core, tanto o 4570 quanto o Core i7 4790K, os dois sobraram bastante acima dos 60 FPS. Ou seja, se eu tivesse colocado aqui uma placa de vídeo que entregasse em torno de 60 FPS, eles dois iam empatar nesse teste, e a gente não ia ter evidente a diferença de performance entre os dois. Então, voltando para 2015, se a gente colocasse uma placa de vídeo que rodasse em torno de 60 FPS, ia parecer que tanto os 5 quanto os 7 da quarta geração Intel Core iam entregar um resultado parecido e o FX não ia ficar muito longe deles. Mas aí a gente dá o fast forward para frente, vem para o presente e aí as coisas dão uma boa mudada. Olhando o Cyberpunk, agora as coisas são diferentes. O Core i7 4790K, ele é o único rodando ainda próximo da média dos 60 FPS. Ele está com 1% bem ruim nesse teste, deu só 32, é um sinal de que está rodando instável, mas veja que ele é o único que está pelo menos entregando uma média próxima dos 60, então ele está rodando muito melhor que os outros processadores desse teste, inclusive o Core i5, que no nosso corte imaginário de 2015, testando com uma placa de vídeo que limitava a 60, os dois iam parecer iguais. E agora a longo prazo deu para ver que aquela performance que parecia supérflua em 2015, em 2022, 2023, pode estar dando um gásinho extra para esse processador, ele ainda está conseguindo rodar algumas coisas, e essa informação com certeza era relevante para o cara de 2015 que estava querendo esticar um pouquinho mais a troca de processadores. E esse é o mesmo princípio que a gente aplica no contrário. Então é por isso que vocês vão ver a gente colocando processadores absurdamente rápidos, como um Core 9, como um Ryzen 9, mesmo que a gente vá testar uma GT 1030, uma GTX 1650, uma RX 550. Por mais que seja difícil o processador ser um gargalo, mesmo que a gente coloque um processador intermediário ou um processador de entrada, a gente quer ter o resultado da placa de vídeo. E a gente vai empurrar o máximo que der os tempos de gerar quadros do processador para garantir que o cara que está enrolando é a placa de vídeo e vocês conseguem assim saber qual é a performance dela. Então o truque é, quando vocês estão vendo vídeos do Adrenaline, você não deve olhar o nosso kit. Se você está vendo um vídeo de teste do Core i5, você está vendo a performance do Core i5. E aí depois, se você quer ver qual é a placa de vídeo que você vai combinar, você assiste um vídeo da placa de vídeo e vê qual é a performance que ela vai entregar. O componente mais lento vai determinar mais ou menos a taxa de quadros que vocês vão ter. Isso computação não é coisa perfeita, tem os processos que vai e vão, então não é exatamente o número do mais lento, mas vai ser próximo do valor do hardware mais lento, é a taxa de quadros que vocês vão ter. Isso também afeta, baseado em como vocês vão querer jogar os jogos. Se você vai jogar em 4K, Full HD ou Quad HD, a mesma placa de vídeo vai mudar muito os FPS. Então é mais uma questão de você saber quantos FPS você quer que o processador seja capaz de entregar versus qual é a qualidade gráfica que você vai pôr na placa de vídeo e quantos FPS ela consegue nessa configuração. Bom, galera, isso aqui é uma visão geral de por que às vezes esse comentário ele não é sem pé nem cabeça. Realmente nossas configurações nos testes são meio ridículas para quem chega sem contexto, mas há um motivo pelo qual a gente testa as coisas assim e vamos continuar testando assim. E se reclamar que tem um Core i3 com uma RTX 4090, a gente vai lá por um Celeron. Para mais vídeos em que a gente monta PCs que ninguém devia montar, é só vocês assinarem o canal Adrenaline, que vocês vão saber se realmente a gente vai testar um Celeron. Faz tempo que a gente não testa um Celeron. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!